Bom, pessoal, aqui eu tenho um exemplo simples, tá? De um exercício onde eu tenho contas a pagar. Aqui eu tenho em cima aqui já a tabela com a formatação condicional. Tem, na verdade, dois exemplos, o da esquerda e o da direita, tá? São tabelas iguais, correto? E eu tenho uma simulação aqui de alguns gastos fixos, tá? As contas, né? E um salário fictício aqui para a pessoa, tá? Por exemplo, de janeiro até junho, ou seja, o primeiro semestre de um ano, tá? Então aqui ele tem os valores que ele recebeu de salário. E aqui eu tenho as despesas por mês, tá? Obviamente são valores bem pequenos, fictícios, né? Só para a gente fazer o cálculo aqui para exemplificação, tá? Então são alguns gastos fixos que a pessoa teve por mês. Aí o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que achar um total de contas, que é fazer uma soma, né? De todas as linhas, tá? De cada mês, de janeiro a junho. Eu vou achar um total para cada mês dessas despesas elencadas. E o saldo, o que vai ser? O saldo vai ser nada mais, nada menos que a subtração do salário que ele recebeu no mês, no caso aqui de janeiro, R$ 500, tá? Menos o total de contas, ou seja, o somatório de todas as despesas. Então, é uma subtração na realidade, tá? Eu vou subtrair o salário do total de contas. Nesse caso aqui, não precisa nem ser gênio, né, para verificar que vai dar menos R$ 225, ou seja, ele ficou no vermelho. Então, para que serve a formatação condicional? Aqui no exemplo, tá, nós então elencamos como os valores negativos vão ficar na cor de fonte vermelha e no fundo, tá, vermelho também. Os valores positivos, ou seja, quando ele teve um superávit, ou seja, quando ele gastou menos do que ele ganhou, tá, vão ficar então com a fonte verde, tom de verde, tá? E o fundo num sombreado, né? Ou melhor, num preenchimento verde também. Poderia ser azul, né? Geralmente se utiliza, tô no azul, tô no vermelho, né? Mas aqui utilizamos o verde, só para exemplificação, tá? A planilha da direita, então, que é a mesma, que é igual da esquerda, só que aqui foi usada uma formatação um pouco diferente, uma formatação condicional um pouco diferenciada, tá? Então aqui eu utilizei um fundo vermelho para déficit, né? Então e uma coloração de texto, né? De letra branca. E aqui para superávit, né? Uma coloração de fundo então verde e novamente a textura, né? A coloração da letra em branco. Então eu gosto de falar que são perfumarias, né? São coisas assim que não são, digamos assim, essenciais para o cálculo, mas que são importantes numa questão de padronização e para chamar a atenção, somente de quem está recebendo esse resultado, de algum valor que vocês querem atribuir ali nas células da tabela. Tá? Então, se chama formatação condicional. Então, aqui eu vou pegar essa mesma tabela aqui da esquerda, que é igual às demais, está em branco, né? Só tem aqui o total, que eu calculei através da função soma, tá? Lembrando sempre dos dois pontos, né, pessoal, que eu tenho que colocar o primeiro endereçamento que eu quero e o último do intervalo, e aí eu vou gerar um somatório. E aqui eu quero o saldo, ou seja, a subtração do janeiro, que é o salário, tá? Do mês de janeiro, com o total de contas de despesas do mês de janeiro. Então, 500 menos 725. Então, isso aqui eu nem preciso usar a função, tá? Eu só coloco igual, abro parênteses e coloco dentro do parênteses a subtração dos dois endereçamentos de células que eu quero fazer ali na fórmula, tá? Então, vou pegar B22, já colocou ali uma tonalidade azul, tá? No salário, menos, então, total de contas, que é o B33, tá? Colocou ali em vermelho. Como eu não tenho mais nada para subtrair, eu fecho os parênteses, né? E aperto Enter. Beleza. Da forma padrão do Excel, tá? Até tem como tirar isso aí, modificar, mas da forma padrão ele coloca ali
quando dá um déficit, né, um valor negativo, ele coloca em vermelho, tá? O texto em vermelho com sinal negativo na frente, tá? Beleza. Como vocês já devem saber, né, pessoal, não tem necessidade de eu repetir todos os cálculos toda vez. Né? Eu utilizo a fórmula em uma célula e aí eu posso arrastar essa fórmula para as demais. Tá? Só que aqui fica uma observação. Tá? Eu gostaria que vocês, principalmente antes de pegar uma prática numa função, escrevessem toda vez ela. Eu sei que é mais trabalhoso, mas para aprender e para gravar é a melhor forma. Tá? Mas como aqui é uma função, nem é função, né, é um cálculo simples, então a gente pode utilizar desse recurso aí. Como é que eu faço para arrastar essa fórmula, digamos, para demais células? Eu clico em cima da célula onde eu executei o cálculo, tá? E aqui, bem no cantinho inferior direito, tem um quadradinho, né, verde. Se eu colocar o mouse bem em cima ali, ele fica uma cruzetinha, né, tá? Eu clico ali e arrasto para o lado, ó. Olha só o que ele fez. Ele preencheu com a mesma forma nas demais células, tá? E ali, se eu colocar o mouse em cima, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele subtraiu agora, então, na coluna do lado, agora o salário de fevereiro, que está em C, coluna C, linha 22, tá? Que é R$ 750, menos o total de contas de fevereiro, que está na coluna C, linha 33. E chegou no valor de R$ 15, ou seja, ele está no superávit, né? Ele não gastou mais do que ele recebeu, que foi o caso aqui em janeiro. Mesma coisa nos demais, tá? Bom, agora, para aplicar a formatação condicional, para deixar então dessa forma aqui, ó, esse layout mais específico, tá? Como é que eu faço? Bom, primeiramente, eu clico na célula onde eu quero aplicar a minha formatação, tá? E aqui, pessoal, na guia página inicial, eu tenho uma opção aqui, ó, ferramenta chamada formatação condicional. Se eu clicar nessa flechinha aqui, ó, da direita, eu tenho várias opções. Escala de cor, conjunto de ícones, barra de dados, regra de primeiro ao último, mas as que nós mais utilizamos comumente, tá, seriam essa aqui, ó, realçar regras das células. E aí eu tenho várias regras. Tá? É maior do que, é menor do que, está entre, é igual a, texto, enfim, vou fazer comparações, tá? Utilizando regras de comparação. Então aqui, ó, nesse caso, o que vai ser de regra para mim nesse exemplo? Bom, valores negativos e valores positivos. Tá, tudo bem. Mas então, quem é o meu norteador? O zero. Né? Então, o zero vai ser o neutro, né? Abaixo de zero negativo, acima de zero positivo. Então, nesse caso, quando eu quero aplicar a formatação condicional, eu posso utilizar aqui, ó, é maior do que. Então, células que são maiores que zero, tá? Eu vou utilizar o quê? Preenchimento vermelho? Não, eu tenho preenchimento verde, né? Posso botar aqui, ó, dentro das opções, preenchimento verde e texto verde escuro. Pode ser. Tá? É uma das opções. Eu tenho outras opções de letras, amarelo, de cores, amarelo, claro, vermelho, tá? Enfim. Vou dar um OK. Por que não apareceu nada aqui? O valor é abaixo, né? Tá? Olha só. Se eu arrastar para o lado, a função, ele vai copiar a formatação condicional daquela célula e onde ele localizar que tem valores maiores que zero, ele vai aplicar o que eu pedi.
mas não resolve o nosso caso dessa primeira célula aqui, ó, que é valores negativos. Então, como é que eu vou fazer para formatar condicionalmente, então, essa primeira célula? Novamente, eu clico nela, vou realçar regras das células e vou botar, então, é menor do que. Tá? É menor de quem? Quem é o nosso norteador? Nesse caso do exemplo é o zero. Zero. Então, células que possuem valores menores que zero, que é o caso aqui, ó, menos 225, eu vou então preencher com o quê? Como eu já utilizei para valores positivos valor verde claro, tá? De fundo com letras verdes, eu vou usar então o vermelho, que é o vermelho claro, por exemplo, e o texto vermelho escuro, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Vou dar um OK. Ó, agora sim. Agora ficou, então, ele faz o teste, verifica se é um valor abaixo de zero, ou seja, um valor negativo, então ele vai aplicar a formatação condicional que eu estipulei, que é o quê? Fundo vermelho claro e letra vermelho escuro. Para repetir nas demais células, eu clico nela e arrasto para o lado. Pronto. Aí ele chega e faz toda a varredura da linha, e onde verificarem os valores de acordo com a condição da formatação que eu estipulei, ele vai aplicar a função, então. Tá? O que eu poderia ter feito antes? Eu poderia ter feito aqui, ó, nessa célula já aquele teste, se é menor que zero, já bota vermelho. Né? Vermelho fundo e vermelho letra, só que tons diferentes. Né? Eu fiz propositalmente aí para vocês verem, então, que mesmo eu aplicando uma função que não procede naquela célula específica, se eu arrastar essa função para demais células, as outras que forem, digamos assim, preenchidas com aquela formatação, vai ser aplicada a regra, tá? Vai ser aplicada a formatação, elas vão, então, ficar de acordo com o programado ali na função. Muito bem, então, dando continuidade aqui, galera. Opa, voltamos aqui, tá? Agora nós vamos para essa tabela do lado, que é exatamente igual às demais, tá? Porém, nós vamos aplicar uma outra formatação aqui. Tá? Um outro estilo de layout de formatação condicional. Novamente, aqui eu vou fazer o cálculo, rapidamente, aqui o cálculo tá? Da subtração do salário de janeiro com o total de compras, né? B, então, 22 menos 73. Certo? Vou repetir o cálculo das demais células, ele vai gerar os valores. Só que agora eu vou aplicar um outro tipo de formatação, que é a formatação condicional. Aqui. É a mesma na realidade, tá? Por exemplo, aqui eu vou botar em menor do que zero, mesmo cálculo. Só que o layout aqui, ó, eu vou aplicar um layout personalizado. Eu não vou mais utilizar esses prontos que ele tem aqui. Eu vou dizer, então, que o que for menor do que zero, tá? Trancou no Excel aqui. Peraí. Tá processando. Vamos ver. Aí, abriu. O que for menor do que zero, eu vou colocar como, então? A fonte eu quero que seja em negrito, tá? Da cor branca. E o preenchimento, eu quero que seja, então, um preenchimento vermelho. Vermelho sangue, né? Vermelho bem chamativo. Tá? E vou dar um OK. OK novamente. Ó, então ele aplicou aquela formatação condicional personalizada que eu apliquei na célula. Ou seja, eu disse que o fundo teria um preenchimento vermelho bem vivo, né? E a cor da fonte seria branca. Se eu arrastar novamente aqui para as demais células, ele vai replicar
a função para as demais células. Tá? Então, repete o processo. Agora, aqui onde eu tenho valores positivos, eu quero aplicar uma outra formatação condicional personalizada. Então, eu vou dizer que se é maior que 0, eu vou então colocar um outro formato personalizado. Eu vou colocar um preenchimento de fundo, então, azul. Tá? E a fonte, novamente, eu vou botar negrito. E a cor branca. Vou dar um OK. OK. Ó, aí agora ele fez uma outra formatação. Novamente eu vou arrastar para o lado. E ele vai replicar nas demais. Bem simples, tá, pessoal?